Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 57ª e 58ª sessão ordinária que aconteceram na semana passada. E, como sempre, você acompanha todo o resumo aqui na TV Câmara. Para começarmos o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre a missão do vereador. O vereador tem 3 missões principais: fiscalizar as contas do município e as ações do prefeito, propor leis que atendam às necessidades do município e representar a população e suas demandas. Os vereadores têm também alguns deveres que estão descritos no regimento interno. O primeiro é que o parlamentar tem que residir no município. O segundo é que ele precisa comparecer às sessões legislativas. E o terceiro, que é participar das votações. Estes são alguns dos principais deveres do vereador, mas há outros: cumprir as atribuições que lhe forem conferidas, comparecer às reuniões das comissões, propor todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município, comunicar falta ou ausência e apresentar a declaração de bens, inclusive a do cônjuge. Antes de falar das atribuições, é importante lembrar um direito fundamental dos vereadores. Eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e nos limites do município. Vamos agora às atribuições do vereador. A Câmara Municipal precisa legislar sobre matérias de competência do município, como, por exemplo, sistema tributário, arrecadação e aplicação de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, concessão de isenção e anistia fiscal, remissão de dívidas e créditos tributários. Mas o trabalho do vereador não fica só nas questões orçamentárias. A Câmara precisa pensar a cidade como um todo. Os parlamentares devem propor políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de desenvolvimento, a criação, organização e supressão de regiões administrativas e distritos do município, assim como a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 2 exemplos muito comuns que estão no nosso dia a dia são o tombamento de bens móveis e imóveis e a criação de áreas de especial interesse, seja ambiental, cultural, turístico, entre outros. A nomeação do efetivo da Guarda Municipal também é uma das atribuições. Todas essas atribuições também necessitam de aprovação do prefeito. É ainda atribuição da Câmara a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Essa fiscalização é feita com auxílio do Tribunal de Contas do município. Cabe ainda aos vereadores criar comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, sustar atos normativos do Poder Executivo, fazer diligências a órgãos da administração pública e ter acesso à documentação, tomar conhecimento de convênios, acordos e convenções coletivas, contratos celebrados com a União, estados e outros municípios ou com instituições públicas e privadas, e emendar a lei orgânica. Também é responsabilidade dos parlamentares dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, além de fixar remuneração, conceder licença para afastamento do cargo e autorizar a ausência do município quando esse prazo for superior a 15 dias em território nacional. Os parlamentares também participam da aprovação de conselheiros do Tribunal de Contas do município e da escolha de 5 membros. Também é atribuição exclusiva da Câmara processar e julgar os conselheiros do TCM pela prática de infração político-administrativa, apreciar as contas anuais do tribunal, processar e julgar o procurador-geral do município se comprovada a prática de infração político-administrativa. Compete ainda ao vereador conceder títulos e medalhas a pessoas e empresas que tenham, de forma pública, prestado serviços de relevância para a cidade. Outra atribuição, de viés democrático participativo, é a autorização de referendo e a convocação de plebiscito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre os deveres e as atribuições dos parlamentares.
A partir de agora, vamos falar sobre o que aconteceu na 57ª sessão ordinária que ocorreu na última terça-feira, dia 13 de setembro. A vereadora Priscila Pita apresentou um requerimento de informação relativo ao PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Esse requerimento de informação, como eu sempre falo, né, para a gente ter transparência e clareza no que está acontecendo, né? Porque desde que o prefeito Johnny Maico assumiu a gestão da prefeitura, que a gente aqui na Câmara tem recebido reclamação de assédio, né, de servidores. E PAD administrativo ele tem feito bastante também. E essa comissão tem sido trocada. Não sei qual motivo, elas têm sido trocadas diariamente de um servidor para o outro, muda um, muda outro. E a gente sabe que tem um amigo do prefeito, só um amiguinho do prefeito está com 2 processos administrativos, lá, vereadora. E qual o resultado disso? Eu acho que, se está errado, é para todo mundo, né? Defender um e prejudicar o outro. Como a gente viu um servidor, esse dia me ligou, o salário dele era R$3.000, abrindo um processo administrativo contra ele, o salário dele veio R$1.000. E dizendo que não poderia abaixar o valor do salário. Estava lá, no PAD dele, que não poderia, e o fizeram. Então, é clareza, transparência e defender você, população, você, funcionário público, que está sofrendo isso aqui, ó, toda hora ameaçado de ser processo administrativo. A gente quer clareza, saber quantos tem, como é que está, como é que não está, se está todo mundo, se os processos estão direitinho, certinho, defendendo, fazendo o dever de casa corretinho, se não tem ninguém sendo favorecido. Porque eu nunca vi, vereador Marcinho, 24 anos de prefeitura. Já cansei de falar isso aqui, continuo falando. Estou na prefeitura, entrei na época da prefeita Saudade Braga. Mulher de fibra, hein? E eu nunca vi na história da prefeitura acontecer o que está acontecendo nessa gestão. Mas sabe o que é isso, vereador? Uma coisa que eu estava falando. Falei. A gente colhe o que planta. A gente colhe o que planta. Plantaram mentira, enganação, falsidade. E eles vão colher. Vai colher. Porque as injustiças que estão sendo feitas contra os servidores que mais precisam, que dependem do seu salário para sustentar, a mão de Deus vai pesar. Vai. Tenho certeza que vai, porque ao longo da vida a gente vê isso. Eu sou prova viva disso. Das injustiças que acontecem comigo, a pessoa paga na frente. E vão pagar. Vão pagar porque os funcionários não podem ficar sofrendo esses assédios que têm sido sofrendo. Abrindo o PAD à torta direita, qualquer coisa é PAD. Vamos fazer lá, vamos lá, vamos lá. E não quer, sem critério nenhum. Aí eu não sei o que eles arrumam lá, que troca todo mundo e bota outro e faz uma confusão para lá e faz para cá. Então, prefeito, tomara, vereador Marcinho, que venha respondido direitinho, né? Tomara que não venha aquelas no ar assim, né? Ah, não tem conhecimento, não sei o que, aquele troço tudo incompleto. Porque isso aqui é uma ferramenta do vereador para ter clareza. E quantas situações de requerimento de informação chegar para mim, de reclamação, eu vou vir pedir informação e quero ter clareza. E se vier alguma coisa fora do normal, a minha ferramenta é o quê? É o MP? Então é para lá que vai a denúncia. Porque eu estou defendendo você, servidor público. Porque a voz do servidor público somos nós aqui dentro dessa Câmara, vereadores. Os servidores, a população, depende da nossa voz. Porque muitas coisas eles não podem falar, mas nós podemos. E se eles nos procuram e nos pedem ajuda e nós nos calamos, nós estamos prevaricando e compactuando com coisa errada da gestão e do executivo. E isso eu não faço. Infelizmente, eu incomodo algumas pessoas. Paciência. Mas essa sou eu e vou continuar sendo eu. É que eu falei, a não ser que eu morra e nasça de novo. Acho difícil? Então, meu filho, vão ter que me aturar. Porque o que eu quero é certo, o que eu quero é justo. Para você, população. Porque quem mora em comunidade sabe que as pessoas estão sofrendo e estão passando. Toda hora pessoas te procurando, vereadora, pedindo socorro. Pega o celular aí, ó. Meu celular está ali, ó. Quando eu falo que é porque eu tenho prova no meu celular de tudo. De áudios, de gente, né, xingando, secretário. Botaram o que quiseram, não pedi nada. Aí o funcionário vai falar, não, vai responder um PAD, vai responder um PAD. É assim que funciona. O vereador não pode falar mais nada. Se ele vai falar uma coisa que é direito dele, ele responde processo administrativo. Que história é essa? Que falta de respeito é essa com os servidores? E que diz que ia valorizar.
Com a bandeira de Friburgo nas costas, vocês vão ser valorizados, vocês não vão ser mais perseguidos. E o que a gente mais vê nesse governo, vereador Marcinho, é perseguição, covardia, com funcionário que precisa trabalhar, precisa do seu salário. Pois não, vereador? Vereadora Priscila, não sei se a Câmara lembra aqui, quando eu me manifestei, que fizeram uma demissão em massa na Secretaria de Assistência Social. Foi. Humilhando as pessoas, mandaram as pessoas embora por telefone, pessoas que nem estavam nomeadas. Aí 5 ou 6 servidores que nem foram nomeados por mim na época, não. Muitos vereadores aqui conhecem todos os servidores da Secretaria de Assistência Social. Pediram só para conversar com o prefeito para relatar os assédios, a perseguição. O prefeito atendeu? O prefeito não atendeu. Gente, pelo amor de Deus. E outra, é muita gente que está reclamando. E ficam calados porque tem perseguição, sim. Essa denúncia que nós fizemos agora, eles estão remanejando, perseguindo, mas não adianta. Gente, tem oitiva. Quando você senta lá junto com o promotor do Ministério Público Federal, quando você senta lá junto com o promotor do Ministério Público Estadual, eu duvido que esses assédios que está acontecendo lá para poder mudar o discurso, se lá vai acontecer. Porque iniciou com 5, 6, já tem outros que participaram, que não queriam falar, que vão falar, vereadora, e que têm coragem de falar. E eu ainda fico, assim, muito preocupado com essas pessoas, porque as pessoas, quando falam a verdade lá, junto ao Ministério Público, para acabar com a quadrilha desse laboratório da internet, quadrilha. Estava com um laboratório lá embaixo no Rio de Janeiro, tem determinados exames que para levar para o Rio para fazer não dava tempo. Aí abriram agora um laboratório novo agora, recentemente, depois que acabou a máfia dentro do Hospital Raul Sertã. Quadrilha. E esses servidores ainda vão falar lá, porque ainda estão tendo coragem, porque isso é muito perigoso. A gente bota a nossa vida em risco, sabia? As pessoas ficam com medo de falar. Então, esse é o governo que nós temos. E tanto que eu trabalhei. Quando a senhora fala de requerimento de informação, desculpa tomar o tempo da senhora, quando eu estava secretário-geral de governo, eu virava para o Jorge, a nossa equipe lá dentro da Secretaria-Geral, falei, responde os requerimentos de informação na íntegra, não deixe faltar nada, porque no passado nós entramos com a cassação do prefeito Renato Bravo, justamente por não responder requerimento de informação. E nós temos que fazer isso nessa casa. Respondeu pela metade, vamos entrar com cassação do mandato dele. Ué, eu estou falando... E eu brigava quando eu era secretário-geral de governo, Priscila. Responda na íntegra a nossa equipe que eu tinha da Secretaria-Geral de Governo, para não passar essas situações que está passando aqui de se responder pela metade, porque respondeu para mim pela metade. Lamentável ter apoiado esse governo. Que decepção que eu tenho. Que decepção. Quando você tem a coisa errada, você joga a coisa errada para a população e ajuda a apurar. Não joga para debaixo do tapete. É o governo que joga a sujeira para debaixo do tapete. Lamentável, vereadora Priscila. Vereador Maico. Vereadora Priscila Pita, realmente é vergonhosa essa situação de perseguição a servidores. E sabe, falando de requerimento de informação, eu fiz um requerimento aqui sobre a questão dos servidores municipais, sobre a alocação, sobre quem está cedido, e etc. e tal. Eles só mandaram as permutas do governo do Estado com outras prefeituras. Com relação a funcionários em desvio de função, por exemplo, eles falaram que a prefeitura não tem conhecimento disso e não aconselha que se faça isso. Eu vou trazer aqui na quinta-feira para vocês verem. Um bando de mentiroso. Eu vou trazer a foto de 1 a 1 aqui, desvio de função. Pelo amor de Deus. E detalhe, com relação a essa questão do PAD, eu vou trazer a lista que eles mandaram de funcionários à disposição em afastamento por questão de saúde. As pessoas estão ficando doentes. Queria aproveitar aqui rapidinho e mandar um abraço para a dona Elza, lá de São Geraldo, Secretaria de Serviço Público, está sendo perseguida, colocou à disposição. Todo dia ela me liga chorando, pedindo ajuda. É uma vergonha. Após a discussão, o mesmo encontra-se em votação. Portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. O vereador professor André apresentou um requerimento de sessão solene a ser realizada no dia 30 de setembro, às 9 horas da manhã, em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro. Estou retornando essa tribuna para poder fazer um convite a todos os vereadores e a todos vocês da melhor idade, que no dia 30 de setembro de 2022, às 9 horas da manhã, iremos comemorar o Dia Nacional do Idoso. Nós sabemos que da luta, inclusive do meu gabinete, com relação à melhor idade,
em vários segmentos, através dos projetos sociais, da luta por retorno do Centro de Convivência da Pessoa Idosa e assim por diante. Então, vereadores, eu quero convidar vocês, que será um prazer vocês também exporem o pensamento de cada um nessa comemoração. Vamos depositar um pouquinho de energia também nessas sessões solenes, tá bom? Obrigado a todos. Foi apresentado também um projeto de lei ordinária de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 7º do anexo 2 da Lei Municipal número 4.855, de 2021. Essa proposta de alteração da Lei número 4.855, de 2022, ela apresentada pelo Executivo, ela visa a manutenção das subvenções a essas instituições que prestam serviço à pasta da educação. No caso, seria estender até dezembro, porque nós sabemos que esse marco regulatório, às vezes, é um pouco burocrático e nem todas as instituições conseguiram se adequar a toda a documentação. Então, o governo, que se preocupa com a população, principalmente com essas entidades sem fins lucrativos, principalmente com usuários que mais necessitam desse serviço para a população. No caso, o governo ele está pedindo a ajuda de nós, vereadores, para aprovar para ampliar até dezembro, que aí, no caso, a partir do ano que vem, essas instituições vão ter tempo de pegar toda essa documentação, se regularizar. É importante ressaltar que a Lei Federal número 13.019, de 2014, que instituiu o marco regulatório, visa impor as mesmas normas para as parcerias celebradas entre organizações da sociedade civil e administração pública de qualquer federado. Ou seja, não vai ser só na educação, vai ser para todos, né? Todos, seja na saúde, seja na assistência social, e temos que seguir, não sei se eu digo infelizmente, mas temos que seguir essa norma. E em Nova Friburgo, o decreto que regulamenta o marco regulatório é de 2020, e por conta do momento de pandemia vivido, não foi possível promover a sua implantação. E em 2021, o processo de regulamentação foi retomado, e a ideia era de 2022 poder já estar regularizado, mas realmente algumas instituições, como foi dito, ainda não conseguiram, porque a demanda é grande de documentação, e se Deus quiser, para ano que vem vai estar tudo regularizado. Então, eu peço o voto favorável a todos os pares e agradecer. E a partir de agora vamos falar sobre o que aconteceu na 58ª sessão ordinária realizada na última quinta-feira, dia 15 de setembro. A vereadora Priscila Pita apresentou um requerimento de informação relativo aos eventos realizados no município. Esse requerimento de informação é muito simples. Todo mundo sabe que eu adoro evento, adoro carnaval, gosto muito, mas a gente tem que ter transparência em tudo que é feito, principalmente em relação a algumas coisas do Executivo, né? Eu recebi algumas informações, algumas situações que foram me passadas, e eu só quero ter certeza de que quem passou, se está falando a verdade, se está falando mentira. Então, para isso, estou fazendo esse requerimento de informação para mim poder ter clareza de todos os fatos, de tudo que está acontecendo em nosso município, de todos os eventos, para que, quando eu for questionado pelas mesmas pessoas que têm me procurado, eu tenha a prova de que, se for verdade ou se for mentira, né? Para a gente poder ter essa clareza em relação a isso tudo, tá? Então, não tem nada demais, é um requerimento normal, vereador, até para a gente saber o investimento que está sendo feito em todos os eventos do município, né? Porque, às vezes, chega no carnaval, é uma confusão danada com o investimento do carnaval, que dá 10 vezes mais, né? E nos outros fica todo mundo quieto, ninguém fala nada, e a gente fica recebendo denúncias de algumas coisas obscuras que têm acontecido. Mas, no mais, é isso. Peço voto favorável de todos e vamos aguardar a resposta. Espero que venha, como vou repetir, completa, né? Com todas as informações, para a gente poder estar passando até para a população, de fato, que tem ocorrido
em relação a todos esses eventos do nosso município, que tem algumas pessoas questionando, querendo saber, então meu papel é esse, de fiscalizar e levar a verdade para a população. Agradeço a todos, peço voto favorável. Após a discussão, requerimento de informações encontra-se em votação. Encerrada a votação, requerimento de informações aprovado por unanimidade. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação relativo à cobrança de multas de trânsito registradas por equipamentos considerados irregulares, segundo ele, pelo DR. O que eu tenho para falar aqui é algo muito grave. E esse requerimento de informação vai de interesse principal no bolso do contribuinte, que vem sendo praticamente roubado pelo município há bastante tempo, há cerca aí de 3, 4 anos, mais ou menos, desde 2018, quando foi se implantado esses semáforos que multam na cidade, onde se você ultrapassar aí o sinal vermelho ou parar em cima de uma faixa após o sinal vermelho, você recebe uma multa. Essa multa é no valor, vou falar para vocês aqui, está aqui, ó, atualizada, de R$ 293,47. Estou com uma cópia aqui, inclusive, de uma pessoa que foi multada. Vocês acreditam que a prefeitura ela está metendo a mão do teu bolso, cobrando multa de você, ilegalmente, sem poder cobrar, quietinha e sabendo que está errada? Porque desde 2020, a prefeitura vem sendo notificada pelo DR. Eu tenho várias notificações que começaram no ano de 2020, já com o prefeito Renato Bravo e o primeiro secretário de Mobilidade Urbana, que é o senhor Herbert Marques, até a última, que foi, está aqui, ó, julho de 2022, aonde a prefeitura, está aqui, ó, está aqui na minha mão, ó, aonde o DR diz o seguinte: compete ao órgão e entidades executivos rodoviários da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios do âmbito de circunscrição implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Ou seja, a prefeitura ela está contrariando o Código de Trânsito Brasileiro, a lei número 9.503, de 23/9/1997. Então o DR diz aqui, ó, vem notificando, ó, fica o município de Nova Friburgo notificado para seja regularizada a situação com a retirada dos radares de fiscalização irregularmente instalados no relatório fotográfico, no prazo de 30 dias e a contar do recebimento do presente, sob pena de aplicação de medidas previstas em lei pelo descumprimento dessa. Então eles começaram mandando para o prefeito Renato Bravo e as últimas foram para o excelentíssimo prefeito Johnny Michael. Eu tenho todas as provas e todos os documentos aqui. Inclusive tem fotos, são cerca de 15 radares, ó, que o DR tirou de cada um deles, tá? Todos esses que você passa, tem lá aquele temporizador. Se você passar, você é multado, estão ilegais. Ou seja, a prefeitura arrecadou cerca de milhões de reais. Eu vou falar o número de multas que eu tive acesso durante algum período. Milhões de reais ilegalmente. O prefeito está cometendo um crime de exação. É um crime grave. Esse crime é quando a pessoa exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Isso é vantagem indevida. Isso é crime de apropriação indébita. Meter a mão no teu bolso, contribuinte, recebendo multa. E cabe mais. Gostaria até de pedir aqui voto nominal ao presidente, até porque o nosso vereador Isaac Demani comente que ele é advogado, né? Outros advogados aqui também, vereador José Carlos Schwab. Isso cabe, inclusive, ao contribuinte entrar na justiça e pedir com que o município ressarça o seu bolso com juros e correção. Vocês sabiam disso? Isso aqui é crime, isso aqui é errado. Olha só, vou falar para vocês. Entre 1º de janeiro de 2021
e 31 de dezembro de 2021, você sabe quantas multas foram arrecadadas com esse semáforo? 13.120 multas. Entre janeiro de 2022 e junho de 2022, que é quando eu tive acesso, a Prefeitura arrecadou 8.517 multas com esses semáforos. Dá mais de 21 mil multas. Faz uma conta básica de quantos milhões que dá. Soma esse número de multas vezes R$ 293,47. E isso corrigido, com multa. Ou seja, é uma vergonha. Então, esse requerimento de informação é no intuito de saber o que a Prefeitura vai fazer. Se o prefeito ele vai cancelar essas multas, quero saber, vai cancelar? Vai dar anistia, vai acabar com essas multas? Né? As multas já pagas pelos contribuintes vão ser ressarcidas? Ou seja, vai cancelar a que foi emitida. E quem pagou? Vai ressarcir? Como é que vai ser? Qual o órgão municipal que está responsável por essa arrecadação? A gente quer saber para onde está indo esse dinheiro. É para Esmomo? É para qual secretaria? Para onde que vai? É um absurdo. A Prefeitura de Nova Friburgo transformou a nossa cidade numa fábrica de multas, numa fonte de arrecadação. A pessoa não pode ficar 2 minutos ali parado, 10 segundos, que já estão lá, ó, pum, 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 canetando o sujeito. Verdade é essa, espantando turistas, fazendo com que as pessoas queiram não vir na nossa cidade. Nova Friburgo é conhecida hoje como a capital das multas. Venha para Nova Friburgo e leve uma multa. E aí você descobre que o prefeito desse município, que se diz honesto, se diz, eu sou um puritano, eu sou o ás da moral, né? Está cobrando multa de você, ele sabe disso, já foi notificado e está levando dinheirinho para o bolso. Está aí, ó. Sabe por quê? Porque esse tipo de crime, esse tipo de ação, você não pode somente notificar o município. Isso pode parar no próprio CPF do prefeito depois. Mesmo se ele não tiver na cadeira, tem que ressarcir, tem que pagar. E aí, vai continuar pouca vergonha? Vocês vão tirar esses radares? O DR já notificou para retirar. Vão fazer o quê? Vai continuar deixando o cidadão ser multado dessa maneira? Então eu peço a você que nos assiste, por favor, avise as pessoas, fale com os cidadãos. Vocês podem entrar com uma ação contra a Prefeitura. A Prefeitura está cobrando multa de forma irregular de todos os radares desses que estão instalados nos semáforos, tá? E detalhe, você que foi multado, você que de repente tomou prejuízo, fique ligado, olhe aí, porque é uma sacanagem, né? Cobrar multa do cidadão, sabendo que não poderia cobrar e ficar quieto, arrecadando, só vergonha. Então eu peço aqui a aprovação dos nossos pares, colegas parlamentares, para que a gente tenha a resposta e proceda aí com as nossas ações em defesa do cidadão, para que ele não seja roubado, de ser roubo. Após a discussão, requerimento encontra-se em votação. A pedido do vereador autor do requerimento, voto nominal. Como vota o vereador Jânio? Presidente. Vereador Isaac. Senhor presidente, voto favorável com justificativa. A questão das multas no Nova Friburgo é algo que realmente salta aos olhos. Nova Friburgo, infelizmente, vem sendo reconhecida como a cidade das multas, né? Fábrica de multas, e nós temos que dar um basta nisso. Se há essas notificações, a Prefeitura tem que tomar providências urgentes, de fato. Quanto à questão criminal, aí é uma questão que vai ter que ser apurada pelo Ministério Público. Eu não vou entrar nessa seara, até porque isso depende de investigação. Agora, na parte civil, com a questão da responsabilidade civil, com certeza o município está pecando com relação a essa questão de multa no Nova Friburgo. E já que há notificação, que se retire logo todos esses. E o cidadão pode e deve entrar para poder ser ressarcido de eventual multa paga ou anular aquelas que foram aplicadas. Pois não, vereador Cascão. Eu voto favorável, presidente. Vereador Carlinhos. Presidente, também voto favorável, mas é só para perguntar ao vereador Michael, que eu não entendi uma fala ali. Vereador, é só para perguntar ao senhor se
porque o DR está querendo que essas multas vá para eles? Não, o DR ele quer o seguinte, a notificação é clara, que o município está recebendo esse dinheiro ilegalmente e o DR está desde 2020 pedindo que o município retire todos. O semáforo não tem problema, a questão é o radar instalado no semáforo, aquelas câmeras. Quer que o município retire todos esses radares instalados no semáforo, todas essas câmeras, esses equipamentos que multa. Entendeu? Retire. Se não retirar, já está desde 2020 pedindo. Vai entrar na justiça contra a prefeitura. Sim. Notificando o prefeito Renato Bravo e o prefeito Johnny Maicon. A última foi agora, em junho de 2022. Ou seja, ele sabe e continua cobrando essas multas. É isso. É que eu tinha entendido que repassasse essas multas para o DR. Não. Mas meu voto é favorável, presidente. Vereadora Priscila. Presidente, voto favorável. Isso, quando chegou o conhecimento, né, vereador Mike Queiroz, a gente ficou até espantado. É isso que é o trabalho do vereador. Fiscalizar, investigar, para que a população não seja lesada, como está sendo lesada em relação às multas. Porque a nossa cidade é conhecida, vem a Friburgo e ganha uma multa. E o que me espanta, presidente, é que o prefeito foi notificado, tem conhecimento desse fato, e não toma providência em relação a isso, continua arrecadando devidamente. Então, a população de Friburgo, que foi lesada, inclusive eu mesmo vou mandar meu marido entrar, porque meu marido passou no sinal também outro dia aí, apareceu uma multa lá em casa, vou mandar ele entrar pedindo ressarcimento, porque pagou. Então, a população de Friburgo, é isso que a gente fala, o papel do vereador é fiscalizar e trazer melhorias para a população, não deixar a população ser lesada. Espero que o que a gente está fazendo aqui hoje, vereadora Maiara, vereadores, sirva de exemplo para todos para fazerem a mesma coisa. Fiscalizar e ver, presidente, quando acontecer uma situação dessa, não deixar que aconteça. Porque se a gente não falar nada, vão continuar recebendo, vereadora. A população continuando sendo lesada, né? Eles continuam recebendo, se a população tem esse conhecimento dessas notificações já foram sendo feitas, e até agora o executivo não se pronunciou e não tirou os radares do centro da cidade. E vamos falar, né, vereador? São milhões que estão sendo tirados da população de Nova Friburgo. Isso é uma injustiça, é uma covardia com o trabalhador, com as pessoas que necessitam dos seus carros para trabalhar, isso acontecer. Então, espero que agora com essa requerimento de informação, com tudo que a gente vai levar, que a gente vai estar denunciando isso, né, vereador Mike Queiroz, que as coisas melhorem em relação a essa questão do transporte, do trânsito em Nova Friburgo, quer dizer, desculpa, do trânsito em Nova Friburgo. Vereadora Maiara. Presidente, voto favorável. Gostaria de parabenizar os vereadores envolvidos e aí ressaltar a importância da fiscalização, a importância da Casa Legislativa, porque o que a gente tem experimentado aí é uma tamanha falta de respeito com nós, né, vereadores, e aí fica explícito, né, a importância da fiscalização. Você, cidadão, está sendo resguardado dentro dessa casa. E aí, algumas vezes, quando a gente se coloca, né, para conversar, escuta que o vereador não faz nada, né? Nós estamos aqui protegendo o seu direito e exigindo resposta do executivo e prezando também, né, para que eles parem de lesar o seu bolso e arrecadando de forma indevida. Então, queria só deixar os parabéns e dizer que essa casa continua ativa. Vereador Marcinho. Senhor presidente, voto favorável. Vou pedir ao vereador Mike Queiroz que encaminhe esses documentos para o nosso gabinete, entregue na mão do nosso advogado, chefe de gabinete, Marcelo Schwenk, para que a gente possa acionar os órgãos competentes para retirar, né, esses radares da nossa cidade. A gente lamenta muito tudo isso, e eu, como parlamentar e como fiscalizador que eu sou, eu vou colaborar com essas fiscalizações e com o nosso jurídico, se juntando a Vossa Excelência para que seja resolvido isso o mais rápido possível e que a população também entre na justiça para poder também receber essas multas que foram cobradas indevidas. Como vota, vereador Zezinho. Senhor presidente, eu voto favorável. O requerimento de informação é ferramenta imprescindível dessa casa, né? Eu não voto contra nenhum requerimento de informação. Tanto que essa informação eu estou tomando conhecimento agora. Então, é importante que tenha, seja quem for o vereador que apresentou, né, importante. Agora, vereador Maicon, além da Secretaria de Mobilidade Urbana ter que se explicar, ter que se esclarecer, só esqueceu de colocar que o DR também está tendo a mesma prática, esparramando semáforos aí por todas as rodovias, inclusive tem um que é uma pegadinha perto do freeway.
quem vem de lá da zona rural, lá de Conquista, se não prestar muita atenção, ele vai ser fragado ali, porque tem um ali meio dentro do mato. Tem ali o alerta, mas o alerta é muito simples. Então, a mesma linha, né, que foi colocada aqui em relação à prefeitura, o DR também está fazendo as mesmas práticas. Esparramou semáforo aí de multa pelas nossas rodovias para tudo quanto é lado. Quem vai para o Rio de Janeiro tem que tomar muito cuidado, porque é um atrás do outro. Então, essa prática não é só do município, né? É uma prática também, né, vindo do DR. E com certeza eu não aprovo, eu sempre tenho falado que primeiro se educa. A penalidade é a última instância, é o último ato de se punir alguém. Eu tenho trabalhado nessa linha, mas eu concordo com o seu requerimento, cabe à mobilidade urbana, né, esclarecer por que não cumpriu, por que se está certo, se está errado, né, é importante ter o requerimento. Como vota o vereador Disseu? Eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Max, como vota? Presidente, voto favorável e, constatada a irregularidade, o Poder Executivo tem que cumprir imediatamente essa determinação. Vereador Wallace Piran, como vota? Voto favorável, presidente, e parabenizo o vereador Maio Queiroz por esse requerimento. Inclusive, a gente fica feliz, Vossa Excelência mora ali na 130, a gente vê que tem uma obra, né, que é importante, a gente solicitou, eu desde o ano passado também fiz parte daquela solicitação, mas como o vereador Maio Queiroz está falando aqui, a gente tem que ficar muito atento sobre todas as situações, inclusive estive passando na 130 e vi que vários quebra-molas que já foram recuperados ali, eles também não foram pintados. Já tem causado acidente, inclusive, na 130. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso que está acontecendo ali, além dos radares também novos que estão sendo instalados, e alguns deles não estão sinalizados. Isso causa um constrangimento e um problema, porque depois vem a multa, as pessoas nem sabem, quando vê, já passou pelo radar. E também aproveito aí para passar o pessoal do DR, que está fazendo a 130, muito importante, tem sido cobrado muito, pessoal de Conquista, Carro de Nó, São Lourenço, Salinas, porque os quebra-molas não foram pintados. E a pessoa vê aquela pista nova, ô Maico, e continua naquela velocidade, a 100 e pouco, tira a visão. Né? Foi recapeado os novos quebra-molas, não foi feita a pintura, então parabenizo aí por esse requerimento, mas deixa esse alerta também para o DR na 130, ver com carinho aqueles quebra-molas ali. Vereador Cláudio Leandro, como vota? Favorável, senhor presidente. Vereador Zé Roberto. Favorável, senhor presidente. Vereador Ângelo Gaguinho. A favor. Vereadora Vanderleia. Presidente, eu voto favorável também. Parabenizo o vereador por trazer essa informação. Eu, como vereador Zezinho, tomei ciência também, nesse momento, através desse requerimento de informação. E, com certeza, eu tenho algumas multinhas, né, desses radares aqui pela cidade. E, quanto ao DR, eu tenho que dizer também, né, desses radares que foram instalados na RJ 130, é necessário? Porque depois do recapeamento, aquela estrada ficou ainda mais perigosa, sendo que eles podem colocar nos lugares e em outros não. Nós já temos pedido há muito tempo, de onde, na descida depois do Campo do Coelho, onde é a loja de material de construção, GM Material de Construção, aquilo ali é um perigo. Já tem pedido de lá há muito tempo por radar ali, e até hoje nós não tivemos nem resposta. Ali também, perto dos Morangos, onde tem a doçura da Sueli, é um perigo, já teve vários acidentes, como teve lá também, e também ali perto da Igreja Católica Santana. Né? Ali, recentemente, já teve 2 acidentes de motos, com mortes, assim, né? Não, foi na hora, sabe? Então, com vítimas fatais. Então, eu peço que o DR também dê uma olhada. Eu sei que para nós que somos, né, motoristas, dificulta tantos radares, mas também é preciso para a segurança de todos nós. E também pedir ao DR várias sinalização, porque ele tem muitos ciclistas, pedir sinalização também, e até agora nós não fomos atendidos, mas eu acredito sempre no melhor e acredito que nós vamos ser atendidos na sinalização também, que a gente precisa na RJ 130. Muito obrigada, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Carlos Chaves? Parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento, até porque a informação aí,
quantas pessoas aí sofreram multas em nossa cidade. Inclusive, mesmo minha esposa lá reclama, Zé Carlos, eu passei, o sinal estava amarelo. O que eles estão questionando aí é o tempo. Muita gente está questionando o tempo que leva e se foi acionado, né, o serviço ali de câmera naquele momento, porque parece que não teve fiscalização do DR. Segundo me passaram, foi isso. Mas se o município foi notificado, já era para ter visto isso aí, e a população tem todo o direito, né, de requerer, né, esse ressarcimento, porque não dá para a gente ficar pagando tantos impostos. E com relação ao Estado também, que é um órgão técnico, a gente vê assim, no mesmo posto, às vezes perto de uma escola, um lugar de muitos transeuntes, que tem lugares que são 60, tem lugares que são 50 e 40, que são órgãos técnicos. Mas, às vezes, o engenheiro vai lá e ele vê uma situação, e, às vezes, é a mesma, ele coloca situações diferentes de quilometragem. Por isso, não só o município, o Estado também tem uma indústria da multa que a gente tem que parar e rever isso quanto antes, para que a população não seja penalizada. Parabéns. Vota vereador Maico Queiroz. Eu voto a favor. Som. Bom, favorável, presidente, e só pensar em você, cidadão, você, meu amigo motorista, que de repente ficou impedido de trabalhar, teve problema, porque foi de alguma forma multado e de forma irregular. E o município, sabendo disso, uma covardia muito grande. Isso é um assalto ao bolso do cidadão. E com relação aos radares instalados pelo DR, realmente, muitos deles são problema, mas o DR está dentro da sua prerrogativa legal dessa instalação em toda a rodovia do Estado, enquanto o município está ilegalmente usurpando do dinheiro do cidadão através de multas. E isso é muito grave e pode ter certeza que nós vamos seguir com as denúncias para que o cidadão possa ser ressarcido, esses radares sejam retirados e, com certeza, o seu direito seja garantido. Obrigado, presidente. Como vota o vereador professor André? Presidente, favorável ao projeto. Pois não, o presidente também vota, voto favorável. Quero acrescentar, vereador, parabenizando Vossa Excelência, a dificuldade que a gente tem de instalar um sinal de trânsito na cidade. Eu tenho pedido, acho que a maioria dos vereadores tem pedido de instalação, né, de sinal de trânsito e não consegue, apesar dessa arrecadação que existe com essa questão aqui que o vereador Maico Queiroz trouxe, mas independente da arrecadação da SMOM, da alta arrecadação, com um número muito alto de multas, e nenhum vereador consegue que a prefeitura faça uma instalação de sinal de trânsito. Nem a população entende, muito menos nós, vereadores, a gente pode entender uma situação dessa. Vereador, então, voto favorável. Vereador Wallace Piran. Só para concluir essa fala muito importante de Vossa Excelência, também da vereadora Vanderleia, sobre a 130, porque desde o início do meu mandato, 2021, aqui, eu estou lutando muito, né, pela sinalização correta da entrada do bairro de São Geraldo. Nós fizemos até 2 quebra-molas, que ajudou muito para quem sai do bairro ali, que era um conflito, porque ninguém para ali, e a gente fica aguardando, às vezes, 20 minutos, meia hora, para poder entrar na pista. Então, nós estamos aguardando uma sinalização correta. Eu até sinalizei que eu acho que ali não deveria, na entrada do bairro, colocar uma sinalização de forma de radar, porque já tem um radar ali no São Lucas, logo após a loja do Branco, já tem um ali. Mas tem que ser feito alguma coisa ali. Como a vereadora Vanderlé falou, teve um acidente grave com vítima fatal lá, perto da Igreja Católica de Campo do Coelho. E São Geraldo já teve acidente fatal também, a gente tem que prevenir. Então, parabenizo aqueles que lutam pela sinalização da cidade. Claro, a sinalização correta para o local correto. Obrigado, presidente, à parte. Pode não, vereador. Então, encerrada a votação, requerimento de informações aprovado por unanimidade. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão plenária, nossa equipe de reportagem conversou com alguns vereadores. A vereadora Priscila Pita falou sobre o seu requerimento de informação. O que acontece? A gente, ao longo, né, desse tempo que o prefeito Johnny Mack ele assumiu a prefeitura, tem sido procurado por vários servidores que eles estão abrindo o processo administrativo contra os servidores à torta e à direita, né? São vários servidores que estão respondendo o processo, estão afastados até do setor de serviço, né, que estão recebendo sem trabalhar por conta disso.
E a gente quer saber o que está motivando isso, porque a comissão também, a gente tem trocado a comissão toda hora, a comissão que julga, né, esses servidores também, uma hora bota um, outra hora bota outro. Mas é uma coisa estranha que acontece, porque a gente vê em algumas situações, tem hora que é perseguição, estão perseguindo os funcionários, né? Tirando o salário dos funcionários que precisam para se sustentar, qualquer valor que é tirado dos funcionários prejudica eles. Então eu quero saber quantos processos administrativos tem dentro da prefeitura, quero saber a questão do TAC, porque existe um TAC de ajuste de termos de conduta com a MP, se eles estão cumprindo esse TAC, porque pelo que eu sei não está sendo cumprido. Se não está sendo cumprido, o MP tem que se pronunciar em relação a isso. Porque se não tiver se pronunciar, então estou prevaricando junto com a prefeitura, não pode. Então, o que eu quero é toda essa documentação para eu poder estar olhando, analisando e vendo. Porque o que eu não posso deixar acontecer é funcionários sendo prejudicados em questão ao PAD. Tem uns que estão errados? Sim, não estou defendendo a todos. Mas tem uns que a gente sabe que é perseguição política, que é perseguição por causa da postura do funcionário. E eu estou aqui para mostrar a verdade, doa quem doer. Porque o que a gente não pode deixar acontecer é os funcionários ficarem oprimidos. E eu sou a voz deles, porque eles não podem falar, porque se eles falarem que eles são perseguidos mesmo. Mas eu, assim como assim, eu sou vereador, eu sou perseguida também, mas eu sou perseguida em outra situação, né? Eles não, eles são perseguidos, são mandados embora, são prejudicados. E comigo eu sou a voz de vocês, por isso que eu estou aqui para defender vocês, funcionário público. Eu já fui funcionária pública e vou voltar a ser um dia, porque eu sempre trabalhei dentro da prefeitura, e eu não posso deixar as coisas acontecer com vocês e ficar calado e fingir que eu não estou enxergando o que está na frente do nosso nariz. A injustiça e covardia com você, funcionário público. O vereador líder de governo, professor André, falou sobre o projeto de lei que ele adequa ao marco regulatório de quem recebe a subvenção. Estamos falando sobre as subvenções que é feita em parceria com as entidades que não têm fins lucrativos, né? A PAI, a FAP e assim por diante. Todos aqueles que recebem uma supervenção, no caso da parte da educação, e no caso eles vão ter que se adequar ao marco regulatório, que é uma lei federal, não tem como correr. Só que como a burocracia é muito grande, então algumas entidades não tiveram tempo de conseguir toda a documentação. Aí o município, se sensibilizando com isso, pediu para ampliar até dezembro, para eles não perderem essas subvenções e, no caso, para ano que vem eles já estarem com a documentação toda com relação ao marco regulatório e daí por diante ficar tudo correto, de acordo com a lei federal. Por isso que está sendo feita essa adequação, por assim dizer. O vereador também falou sobre a sessão solene do Dia Nacional do Idoso. Então, dia 30 de setembro vai acontecer a sessão solene do idoso, que vai ser às 9 horas da manhã. Então quero convidar vocês para essa sessão maravilhosa, convidar você que é idoso, você que é da melhor idade, está convidado a assistir presencial ou né, pelas redes sociais, pela TV e participar junto com a gente com essa comemoração tão maravilhosa e tão merecida para a melhor idade. O vereador Cristiano Guenin falou sobre o seu requerimento de audiência pública, que visa tratar dos vencimentos base das categorias profissionais da saúde. A nossa lei orgânica, ela disciplina que todas as ações que envolvam o servidor público, sobretudo concurso público, precisam ser precedidas de audiências públicas. E, junto a isso, a gente está num momento que está esse imbróglio sobre a questão do piso nacional da categoria de enfermagem. Inclusive, o STF está votando uma ação direta de inconstitucionalidade. Até hoje de manhã, dia 12, estava 5-3 contrário, né, à aplicação desse piso. No entanto, o município ele não está atrelado a essa decisão, sendo favorável ou não. O município aqui, se ele tiver meios, ele pode prover esse reajuste. E é isso que a gente quer entender. Então nós vamos chamar o município, o Poder Executivo, vamos chamar a categoria, bem como outras categorias profissionais que teve o piso salarial fixado nessa proposta de concurso público muito abaixo da realidade. Então a gente quer entender o lado do município, a gente quer também ouvir as demandas das categorias para que a gente possa, no final dessas audiências públicas, chegar a um denominador comum para que, se não der para chegar ao necessário, que cheguemos ao possível.
e que haja um amplo debate, um amplo diálogo com todos os envolvidos. Então a ideia da audiência pública é exatamente para isso. A vereadora Priscila Pita falou sobre o seu requerimento de informação relativo aos eventos realizados no município. Fato simples, eu recebi algumas situações, algumas demandas do meu gabinete, né, algumas denúncias que precisam ser apuradas. E para mim apurá-las, eu preciso desse requerimento de informação que venha com todas as informações necessárias para a gente, de fato, saber o que está acontecendo. Ah, vereadora, você é contra evento? De maneira nenhuma. Adoro evento, minha família adora. Mas a gente tem que saber, de fato, se os investimentos que estão sendo feitos está sendo correto. Porque, segundo informações que chegaram, por isso que eu fiz requerimento, que eu quero apurar para ver se a pessoa que passou está mentindo ou não. Se de fato é verdade ou mentira, que aí eu vou chegar ali e vou falar, isso foi verdade, isso foi mentira, ou vai falar, não, estão inventando história, mas o que a gente tem que saber é se de fato tem acontecido algumas coisas obscuras em nosso município. Porque a gente vê cada coisa acontecer, a população, a gente que está de frente aqui na Câmara, que a gente fiscaliza e olha, a gente acha às vezes que não tem nada, quando você vai mexer, futucar, aí a gente se encontra dentro de um formigueiro profundo. Então, o que eu quero é clareza, transparência, para que você, população, não seja pagando conta, sendo extorquido por fraude e outras coisas que têm acontecido no nosso município, que não é divulgado. O vereador Cláudio Leandro falou sobre o seu projeto de lei relativo à capelania. Esse projeto de lei, ele vai muito de encontro que nós passamos, né, no período de pandemia. Nós tivemos um processo muito doloroso, onde muitas pessoas ficaram impedidas de entrar nos hospitais, de receber um auxílio espiritual, de um ombro amigo, né? E a gente espera, né? Justamente a gente não poder passar por mais esse período tão tenebroso, mas a gente quer, na verdade, a gente fortalecer isso numa Deus me livre, a gente tiver um outro episódio deles, a gente está fortalecido com esse projeto, né? E poder estar dando respaldo nessas pessoas que mais necessitam, principalmente no momento de tanta dificuldade de estar no leito lá nos hospitais, e acho que é o papel, né, de ser humano, a gente ter um ombro amigo ao lado, né, dar um suporte nessas pessoas que passam por necessidade, né, de psicológica, né, e espiritual. E aí, para entender como que ele será posto em prática, com oferta de psicólogos, né, como o senhor falou, como que ele será posto em prática? Então, esse projeto, até citar o nome do nosso amigo Wallace Merchior, a gente criou esse projeto em conjunto, tanto é que eu tirei ele da pauta hoje para a gente entrar com ele na próxima semana, justamente para poder citar o nome dele. O que a gente quer, na verdade, é ter um trabalho mais amplo, né? Ter liberdade para entrar dentro dos hospitais, principalmente, né, nesse trabalho religioso, psicológico. A liberdade, na verdade, é liberdade de dar esse suporte. A gente sabe que num período de pandêmico a gente não pode receber tantas pessoas, mas a gente tem pessoas essenciais que podem dar um suporte, né, para essas pessoas, e eles não podem ficar impedidos disso. O vereador professor André falou sobre a iniciativa Café do Trabalhador e pediu a união dos parlamentares nas discussões do plenário. Muito importante esse projeto, um projeto exclusivamente do Estado, né, em parceria aqui com apoio do município, porque o município tem que acatar o projeto, tem que acolher o projeto. Quando é bom, o município tem que acolher. E realmente muito importante para os trabalhadores, porque muitos deles saem muito cedo de casa, às vezes até não tem tempo de tomar um café em casa com calma. Então vai ser a oportunidade que às vezes até ali, enquanto espera de repente um ônibus para ir para o seu serviço, dá tempo de tomar um cafezinho rapidinho. Então achei muito importante essa questão para nós trabalhadores. Então vale a oportunidade. Inclusive hoje foi falado que esse primeiro mês vai ser totalmente gratuito. Lembrando que só são 500 kits, 500 café. Então, cheguem cedo, vai ser entre 6 às 9 da manhã. E a partir de 30 dias só vai custar somente 50 centavos. E eu gostaria também de acrescentar que o nosso trabalho como vereador é fiscalizar, é cobrar, mas uma coisa que eu falo sempre, tem que ser com respeito ao servidor. Outra coisa, a gente só vai alcançar coisas positivas para a população se tiver união, independente do jeito que eu penso, do jeito que meus colegas pensam. Mas se for bom para o povo, vamos dar as mãos e trabalhar. Não vamos ficar em guerra aqui na Câmara Municipal, não. É um conselho que eu dou, uma reflexão, e você que é eleitor, fique atento a isso. Fique atento do tipo de briga, do tipo que é cobrado as coisas aqui na Câmara Municipal.
Tá bom? Tamo junto. Por fim, o vereador Maicon Queiroz falou sobre o seu requerimento de informação relativo a cobranças de multas de trânsito. Nós protocolamos esse requerimento de informação porque nós tivemos acesso a esse termo de notificação aqui, que vem sendo reenviado reiteradamente pelo DR ao município de Nova Friburgo desde 2020, desde o prefeito Renato Bravo até o prefeito Johnny Maicon, aonde o cidadão está sendo lesado, está sendo cobrado multa de forma irregular do cidadão, daquele que trafega pelas ruas de Nova Friburgo. Todos esses semáforos que estão instalados com radares em toda a extensão da RJ 116 que cortam o município, está instalado de forma irregular. Na notificação do DR, que vem desde 2020 até a última, agora junho de 2021, o DR coloca o artigo 21 da Lei 9.503, de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro, que compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito da sua circunscrição, implantar, manter, operar o sistema de sinalização ou dispositivos e equipamentos de controle viário. Ou seja, somente o DR tem competência de instalar radar ou cobrar multa, seja em qualquer tipo de sinalização. E o município de Nova Friburgo instalou esses radares nos semáforos de forma irregular. Então a gente fez esse requerimento de informação porque a gente quer saber se o prefeito ele vai ressarcir o cidadão de todas essas multas cobradas, né? Se a prefeitura vai fazer isso, se vai cancelar as multas já emitidas, se vai retirar esses equipamentos e resolver essa situação, porque o DR já notificou e inclusive já disse, ó, fica o município de Nova Friburgo notificado para que seja regularizada a situação com a retirada dos radares de fiscalização irregularmente instalados, indicados no relatório fotográfico no prazo de 30 dias a contar do recebimento do presente, sob pena de aplicação de medidas previstas em lei pelo descumprimento desta. Ou seja, o DR está notificando, vão ser tomadas medidas judiciais pelo governo do estado e o prefeito está cometendo um crime chamado exação. Quando você sabe que está errado, mas continua cobrando. Além da impropriedade indébita, vários outros crimes. Ou seja, o governo sabe que você, cidadão, está pagando multa de forma irregular desses semáforos. Você que de repente sem querer passou um sinal vermelho, parou em cima daquela faixazinha, foi multado, de alguma forma você recebeu uma multa desses semáforos da nossa cidade. Você pode e deve recorrer à justiça para ter o ressarcimento e inclusive receber de volta o seu dinheiro com juros e correção. Entrar com uma ação contra a prefeitura. Eu te aconselho a fazer isso, porque isso é um absurdo e isso é uma vergonha. E eu, como parlamentar dessa casa, já estamos entrando com uma ação no Ministério Público, uma ação judicial, para que seja tomada as devidas providências para retirada desses radares, cancelamento dessas multas e ressarcimento desse dinheiro aos cidadãos, tanto por parte do governo anterior quanto do atual governo, que sabe muito bem que está cobrando o cidadão de forma errada, mas continua quietinho, lesando você. E agora sim, chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite e até a próxima.